Graça e paz, igreja. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? É muito bom, né? A palavra de Deus diz que a nossa alegria tem que permear os nossos corações quando nós dizemos, vamos à casa do Senhor. E é com grande alegria, com grande gratidão que eu estou aqui hoje. Eu acredito que todos os cultos, eles são especiais, porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós somos beneficiados com teu amor e nós somos agraciados com a oportunidade de receber bênçãos renovadas. Mas hoje, para mim, é um culto especial, onde, na verdade, conversando com o pastor Cláudio, eu pedi para ele para que eu pudesse aqui, junto com a minha família, com os meus amigos, estarmos fazendo um culto de ação de graças ao Senhor, por toda a sua bondade, por Ele ter nos alcançado, por Ele ter colocado as tuas mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E por isso nós estamos felizes. Nós estamos aqui como aquele leproso, quando a palavra de Deus diz que o Senhor estava no caminho e haviam 10 leprosos, e eles vendo Jesus, eles clamaram ao Senhor por cura. E é interessante que naquele tempo a doença que assolava a nação era a lepra. E aqueles homens buscando a face do Senhor, clamando ao Senhor, o Senhor dá apenas uma ordem. Ele não tocou naqueles homens. Ele apenas disse, vão e se apresentem ao sacerdote. E eles creram. E enquanto eles caminhavam, eles eram curados. Mas fica aqui uma observação que eu estava pensando, né? Senhor, o Senhor na sua imensa soberania, né? Na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, o Senhor sabia que dos 10, apenas um iria voltar. Mas o Senhor colocou no meu coração que Ele age de uma forma diferente. Ainda que os nossos corações não consigam contemplar a Tua beleza, e ainda que Ele soubesse que dos 10, 9 não voltariam, Ele decidiu amar aqueles 9 e curá-los. E aquele um que voltou, ele expressou a gratidão a Deus. E eu continuei falando, Deus, mas por que de tudo isso? E Ele falou ao meu coração, Ele disse, eu quis ensinar algo para vocês. O valor da gratidão. O valor daquele que compreende que foi beneficiado e que tem um coração grato e que reconhece o favor. O Senhor quer nos ensinar com esse texto que a gratidão, ela muda situações. Que a gratidão move o coração de Deus. E à medida que eu e você movemos o coração de Deus, as janelas do céu se abrem e nós somos alcançados por bênçãos sem medidas. Amém? Então eu estou aqui para compartilhar com vocês esse tão grande amor de Deus pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. Obrigado aos meus amigos que estão aqui, obrigado aos meus irmãos, meus familiares. E agora eu gostaria que vocês só tivessem um pouquinho de paciência, porque eu não sou um pregador, eu sou apenas um servo do Senhor, que está aqui para voltar para agradecer. Se em algum momento aqui vocês verem as lágrimas rolando, são lágrimas de gratidão. Amém? É isso. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Na verdade, esse texto, ele até hoje de manhã, ele não estava no meu coração, mas eu acordei um pouco mais cedo e eu comecei a mexer na Bíblia, comecei a pedir para Deus misericórdia para que eu pudesse ficar firme aqui. E eu me deparei com esse texto e olha como Deus trabalha, porque esse texto, ele vem de encontro de tudo que eu passei, que de repente você pode estar passando. E eu falei, Senhor, eu vou compartilhar esse texto.
E eu espero em nome de Jesus que essa palavra venha semear o teu coração. Assim diz a palavra do Senhor. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias de inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha alma, precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Esse texto aqui, ele veio bastante ao encontro desses 14 meses, onde eu e a minha família, nós fomos acometidos por uma má notícia. Mas o Senhor, em todo momento, no meio da nossa angústia, no meio da nossa dor, no meio da nossa aflição, Ele não nos abandonou. Ele esteve conosco em todo o tempo. E por mais que tenha sido difícil, hoje eu consigo contemplar o amor de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, eu gostaria que você deixasse esse texto também permear o seu coração e que você tivesse a convicção que mesmo em meio às suas lutas, mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio às suas aflições, ainda que você não veja o agir de Deus, Ele continua sendo o mesmo. E mesmo sem você compreender, lá na frente, você vai ver que tudo isso é para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento especial. Nós queremos louvar o Teu santo nome, ó Deus. Nós queremos declarar a Tua beleza, a Tua grandeza, a Tua soberania neste lugar, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo, Senhor, que sem Ti nós nada somos. Mas temos, Senhor, a convicção de que o Senhor, ó Deus, na Tua bondade e misericórdia, está conosco. Fala com Teu povo, Senhor. Eu, na minha limitação, eu não tenho nada para oferecer, mas a Tua palavra diz que é o Teu Santo Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas aqui, Senhor. Toca, Senhor, no coração. Transforma, Senhor. Restaura, liberta. Traz cura, Senhor. E manifesta o Seu poder aqui, ó Deus. Porque nós sabemos e cremos que o Senhor continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Como eu disse para vocês, eu hoje estou aqui para contar o testemunho do que Deus fez na vida do meu filho mais novo, Gabriel. Mas para que vocês entendam, eu preciso contar um pouco da história do Gabriel. E eu prometo para vocês que eu vou ser bem breve, eu não vou cansar vocês. Mas para que vocês entendam, eu preciso contar um pouquinho da história dele. Meu nome é Marcelo, eu sou casado há 27 anos com a Andréia. Agora, no dia 18 de julho, vão para 28 anos. E somos pais de 4 filhos, 4 homens. Danilo, o primogênito, 27 anos. Se atente aos detalhes, irmãos. Daniel, 25 anos. Marcelo, aqui Marcelo, mas na nossa casa Marcelinho, com 23 anos. Então, a partir do nascimento do Danilo, quando eu ia dando 2 anos, eu já ficava preocupado. Porque eu falava, meu Deus, está chegando mais um aí. Está chegando mais um aí. Porque a cada 2 anos, nós éramos surpreendidos
com a chegada de mais um filho. E quando o Marcelinho nasceu, a Andréa, ela ficava meio surtada, né, com esse negócio de gravidez. Eu falei, André, eu vou operar. Aí eu fui, fiz aquela cirurgia, né, vasectomia, e nós achávamos que estava tudo bem. Passados 6 anos, irmãos, acreditem se vocês quiserem. Eu estava trabalhando, aí eu recebi um telefonema, o meu chefe veio, né, até mim, falou, Marcelo, vai atender o telefone que é para você. E eu acho que está acontecendo alguma coisa na sua casa. E quando eu fui atender o telefone, não era a Andréia que estava no telefone, era uma amiga nossa. E eu falei, oi, o que está acontecendo? Ela falou, Marcelo, nós estamos aqui no Dr. Vanderlei e a Andréia está grávida. Eu falei, Andréia, grávida? Eu falei, amém, vamos para casa. Em casa a gente conversa. E, irmãos, eu sei a esposa que eu convivo. E eu sabia que havia dado algo, entre aspas, errado na cirurgia, porque o Senhor, Ele não erra. O Senhor, Ele sempre tem um propósito para as nossas vidas. Mas o fato é que naquele dia, quando eu recebi aquela notícia, eu já amei o Gabriel. Eu recebi com todo o amor no meu coração, porque eu sabia que Deus tinha algo maravilhoso para fazer na minha vida, que Ele seria o meu companheiro na minha velhice. Porque os outros já estão todos namorando, e quando começam a namorar, esquece um pouco os pais, né? E eu sabia que o Gabriel ia ser o meu companheiro, ia ser aquele que ia caminhar comigo, que ia estar comigo nos passeios, que ia estar comigo depois da escola, comendo um pedaço de pizza e tomando um suco de laranja, indo na mercearia e comendo um polenguinho, né, Biel? Seria aquele que estaria do meu lado. E assim foi. O Gabriel chegou e nós continuamos tocando a nossa vida. Eu falei, André, onde comem 5, comem 6. Vai dar tudo certo. E foi tudo muito bem, irmãos. Nossa vida feliz, nós caminhando com o Senhor, algumas dificuldades. Mas o fato é que nós continuamos caminhando e o Senhor sendo fiel conosco, nos suprindo, nunca nos deixou faltar nada. Mas a palavra de Deus também diz, está lá no livro de Eclesiastes, que diz que há um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. O versículo 4 diz, tempo de chorar e tempo de sorrir. E, infelizmente, no ano de 2020, mais precisamente no mês de novembro, eu e a André estávamos num culto de casais na igreja, e eu recebi uma mensagem, não lembro de qual dos meninos foram, mas a mensagem dizia que o Gabriel tinha ficado com o olho torto, ficou estrábico. E naquele momento eu me preocupei, porque ninguém fica com o olho estrábico do dia para a noite. E nós voltamos, eu falei para André, amanhã nós vamos levar ele no hospital. Levamos ele no hospital de renome, um hospital que é especialista em tratamento de cabeça, né, de olhos, de ouvido. E quando nós chegamos lá, um médico novo, um jovem, ele começou a examinar o Gabriel e falou, não tem nada, está tudo bem. E eu fiquei meio irritado, porque eu falei, doutor, como não tem nada? Ontem ele estava bem até o anoitecer e depois ele fica com o olho torto e o senhor está falando que ele não tem nada? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E ele, não tem nada. Marca uma consulta com ele num médico de estrabismo e para a dor de cabeça dele vai dando um remedinho. E eu saí de lá meio irritado, falei, tudo bem, doutor. E fui embora, mas eu falei com o André, André, segunda-feira, você indo comigo ou não? Porque a Andréia também ficou um pouco chateada comigo, né? Porque eu entendo, e ela tinha razão, porque ela falou, Marcelo, o médico está falando que ele não tem nada e você está falando que ele tem. E nós não queremos aceitar que alguma coisa está acontecendo de errado conosco, né? E ela, o coração de mãe dela, brava comigo porque eu estava falando que ele tinha, enquanto um especialista falava que ele não tinha nada. Eu falei, André, olha, na segunda-feira eu vou levar o Gabriel no médico. Se você não quiser ir,
eu vou sozinho, mas eu vou. E aí eu conversei com a minha irmã, ela trabalhava no hospital, e eu pedi para ela marcar uma consulta, né, no primeiro horário com a oftalmologista. E aí Deus já começou a trabalhar na nossa vida, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele envia os seus anjos para acamparem ao nosso redor, para nos guardar, para nos proteger. E ali, sem eu saber, Deus já estava cuidando da minha vida e cuidando da vida do Gabriel. E nós levamos ele até o hospital e a médica começou a fazer algumas perguntas. Ela falou, vamos fazer alguns exames. E para resumir, para não ser cansativo, nós chegamos lá às 7 horas da manhã. Quando foi mais ou menos umas 16 horas, eu estava com o diagnóstico na minha mão. Como a minha irmã conhecia os médicos lá, o médico me chamou e eu perguntei para ele o que era. Ele falou, olha, o seu filho está com um tumor. E é um tumor grande na cabeça. Vocês têm convênio? Falei, temos. Ele falou, vai agora para o hospital. Não passe em casa, não pare em lugar nenhum para comer. Vão agora para o hospital. E quando eu recebi aquela notícia, irmãos, eu perdi o chão. Eu não sabia o que fazer. Porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos. E eu reconheço todos eles. Mas se tem uma coisa que eu tenho, é o amor pela minha família. E quando eu me vi naquela situação onde eu não tinha nada para fazer, totalmente impotente, eu perdi o chão, irmãos. Eu sabia que eu precisava ser forte, eu sabia que eu precisava estar firme, mas dentro de mim veio uma angústia, veio um sentimento de dor, de medo, de aflição. E só Deus, irmãos. Só Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele pode nos sustentar num momento desse. Talvez você esteja aqui nessa manhã passando por alguma situação que você não esperava, uma situação que fugiu do seu controle, algo que aconteceu na tua vida, no teu relacionamento, ou na tua saúde. Eu quero te dizer, irmãos, que é somente na presença do Senhor, somente na presença do Senhor nós conseguimos encontrar forças para enfrentar os inimigos que se levantam, principalmente quando é em alguém que você tanto ama, alguém que você cuidou a vida inteira com tanto zelo, com tanto amor. E aí eu encontrei com a Andréia, encontrei com o Gabriel. Ele já não estava com os movimentos dele mais normais, ele já estava meio que sem equilíbrio. Entramos no carro e a Andréia começou a me perguntar e eu não queria falar. Eu não queria falar, Andréia, não, tá tudo bem, só pediram para a gente ir com ele agora para o hospital. E fomos para o hospital e eu segurando para não chorar, para não entrar em pânico. Nós fomos para o hospital, quando chegamos lá, Deus foi preparando tudo. Ele já levei aquela carta e eles já abriram uma consulta, nós passamos com uma neurocirurgiã. E quando eu entrei com o Gabriel, a Andréia ficou lá fora, ela viu os exames e o que eu ouvi, o Gabriel também ouviu. Ela disse, olha, Gabriel, você está com um tumor e você vai precisar fazer uma cirurgia e tem que ser rápido. Irmãos, a dor que eu senti no meu coração de vendo o meu filho recebendo aquela notícia. Se eu pudesse ter ficado no lugar dele, se eu pudesse falar, Deus, coloca em mim. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. E esse menino ele foi tomado pelo Espírito Santo e
Ele viu a minha angústia. E ele, um menino maravilhoso, ele quis aliviar a minha dor. E ele disse: pai, fique em paz, porque era para ser comigo. Vai dar tudo certo, pai. E eu, como pai que devia estar trazendo consolo para o coração dele, meu filho de 15 anos, um garoto, consolando meu coração, me dizendo que ia ficar tudo bem. Presença do Espírito Santo. E Deus falou no meu coração e Ele me disse: essa é a diferença de quando você leva o seu filho para ouvir a palavra do Senhor. A semente foi plantada no coração dele. E ele me conhece. E ele sabia que eu ia estar com ele. Por isso ele consolou o seu coração. Irmãos, você que tem filho, você que ainda pode trazer o seu filho, não deixe de trazê-lo para a igreja. Traga ele para ouvir a palavra de Deus. Talvez você acredite porque eles são novos, porque eles não levantam a mão, porque eles não aplaudem, porque eles não cantam, eles estão alheios do que está acontecendo. Porque era assim o Gabriel, eu falava: Gabriel, você não bate uma palma, você não levanta uma mão, filho. Mas a palavra estava sendo semeada. Ele estava tendo uma intimidade com Deus. E ele estava conhecendo e sabendo que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pensamos. E essa semente foi plantada no coração dele. E ele enfrentou tudo, irmãos. Esse menino enfrentou tudo. E eu nunca vi, nesses 14 meses de tratamento, eu nunca vi o Gabriel reclamando de nada. Muitas vezes eu sabia que estava difícil. O tratamento foi duro. Injeções, quimioterapia, radioterapia. E eu falava para ele: Biel, tá tudo bem, filho? Tudo bem, pai. Tudo bem, pai. Tá tudo certo, pai. Te amo, filho. Te amo. Obrigado pela tua força, por ter confiado no nosso Deus. Obrigado por ter sido guerreira e por cuidar do teu pai, porque eu sabia que quando estava tudo indo mal, você falava que estava bem para consolar o meu coração. E eu falo isso, irmãos, e eu estou falando mais de mim porque Deus preparou para que eu estivesse do lado do Gabriel nesse momento. O Senhor me aposentou e com 3 meses que eu estava aposentado, nós fomos acometidos por essa má notícia. Mas o Senhor já estava preparando tudo. Ele me deu aquela aposentadoria porque Ele sabia que lá na frente eu ia estar do lado do Gabriel, para junto com ele enfrentar essa luta. Enquanto a Andréa trabalhava, enquanto os meninos trabalhavam, o Senhor me escolheu para estar do lado dele. E nós caminhamos e começamos o tratamento. E olha como é o amor de Deus e o cuidado de Deus, irmãos. Nós tínhamos um convênio. E nós, depois que o Gabriel fez a cirurgia, foi feito aquele teste para saber que tipo que era o tumor. E aí, mais uma vez, veio a notícia que nós não queríamos receber, que o tumor era maligno. E eu, irmãos, eu queria abrir agora um parênteses para contar um pouquinho para vocês o meu tipo de enfrentar, de encarar o câncer. Eu sempre fui uma pessoa que sempre evitei esse nome. Eu nunca quis saber de pessoas que estavam acometidas por essa doença. Para vocês terem uma ideia, eu, por 10 anos, junto com a Andréa, cuidamos do pai dela, no Santa Marcelina. E eu me lembro que o estacionamento que a gente colocava o carro para levá-lo nas consultas, quando nós subíamos, nós passávamos do lado do Tuca. E lá tinha uma placa, né, dizendo que era um centro oncológico. Eu nem sabia que era
um hospital que tratava de crianças com câncer. Mas eu não gostava nem de olhar, queridos, para aquele lugar. Eu passava com o olhar desviado, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de enfrentar, de lidar com essa doença. E passados alguns anos, estava eu ali, naquele lugar, com meu filho, enfrentando o mal que eu sempre temi. Estava eu ali, com meu filho mais novo. Mas olha como Deus é bom, porque, como eu disse para vocês, nós tínhamos um convênio, e glória a Deus por aquele convênio, porque foi ali que ele fez a cirurgia, e todos os médicos disseram que a cirurgia foi muito bem feita, e ali eu já vi a mão de Deus, né? Porque a cirurgia, os médicos do Tuca dizem que foi uma cirurgia muito bem feita. Mas ele começou o tratamento lá, no convênio, e o tratamento começou errado. E aí a Ednaide, né, conversando com a gente, o pastor Cláudio estava com a gente numa das consultas, e a Ednaide tocou o telefone do pastor, a Ednaide falando, pastor, o William, ele trabalha no Tuca, e eu falei com ele pediu para a gente levar as documentações do Gabriel lá, porque lá é referência no tratamento desse tipo de câncer, do Gabriel. E aí a gente começou a correr atrás, a minha irmã Solange conversou com uma amiga que fez todo o trâmite para nós, toda a documentação, e quando foi em janeiro, nós recebemos uma ligação do Tuca e nós fomos até lá passar numa consulta. E quando nós chegamos lá, irmãos, nós fomos recebidos por uma junta médica e havia um dos médicos, agora me fugiu o nome dele, Dr. Sidney, né? Ele estava lá e ele falou, vocês já começaram o tratamento? Eu falei, sim, doutor. O Gabriel fez uma sessão de quimioterapia. E eu lembro que ele ficou muito chateado, muito nervoso. Ele falou, não. Está errado o tratamento. Está errado esse tratamento. O Gabriel, ele não pode começar com quimioterapia. O tratamento do Gabriel, para dar certo, tem que ser com radioterapia. Então, irmãos, olha o zelo de Deus. Porque o Gabriel, ele estava começando o tratamento de uma forma errada, e a chance de dar tudo errado era muito grande. E o Senhor nos colocou ali, para que o Gabriel pudesse ser tratado da maneira certa, para que ele tivesse uma oportunidade de ser curado. Deus cuidando, irmãos. Deus cuidando em todo tempo. Deus provendo, Deus abrindo portas, Deus enviando anjos para poder nos ajudar. Deus nos colocando no lugar certo, no momento certo. E nós fomos para lá e o Gabriel começou o tratamento de radioterapia. Mas um pouco antes disso, algo que eu não posso deixar de passar, porque isso vai edificar o coração de vocês. Nós estávamos, vou voltar um pouquinho no tempo, lá no hospital novamente. Nós estávamos com o Gabriel aguardando o momento dele fazer a cirurgia. Ele estava num leito. E por um momento eu fiquei sem palavras e eu falei, Andréia, fica aqui um pouquinho que eu vou sair. E quando eu saí do hospital, eu me lembro que o hospital ele tinha uma rua grande, uma descida. E eu caminhando sozinho, eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar compulsivamente, porque eu não sabia o que fazer, não tinha controle de nada. E aí eu quero compartilhar com vocês, irmão, o poder de uma oração sincera diante de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando nós reconhecemos que nós não temos forças nem poder para fazer nada, e que nós nos colocamos diante do altar de Deus, reconhecendo as nossas limitações, mas com o coração quebrantado. E eu caminhando, eu comecei a chorar, e eu fiz uma das primeiras orações mais sinceras que eu poderia fazer a Deus. Eu falei, Deus,
Eu reconheço a minha limitação. Eu sei que eu não posso fazer nada, Senhor, pelo Gabriel. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder, Pai. Porque quantas vezes nas oportunidades que o Senhor me deu, quantas pessoas, ó Deus, enfermas passaram por mim. E eu sempre tinha uma palavra dizendo que o Senhor poderia mudar a situação. Que o Senhor tinha poder para curar. Que o Senhor tinha poder, Deus, para mudar a história. E agora eu estou aqui, Senhor, precisando viver, Senhor, essa verdade. Eu não posso, Senhor, voltar para aquele quarto sem ter uma palavra para liberar sobre a vida do Gabriel. Eu não posso, Senhor. Eu não posso voltar para aquele lugar sem declarar algo que venha da parte do Senhor para a vida dele. E eu comecei a caminhar, andando, e de repente o Senhor trouxe um texto ao meu coração, que está no livro de Josué, que diz assim: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo aonde quer que você for. Esta foi a palavra, queridos, que Deus me deu naquele momento. E eu voltei e eu sabia que era Deus falando comigo, e eu enxuguei as minhas lágrimas, pedi para que Ele me desse forças para enfrentar essa situação. E quando eu cheguei naquele quarto, eu falei: Biel, você conhece o Deus que nós servimos. E Deus me deu uma palavra para liberar sobre a tua vida, filho. Contei um pouco do contexto, para que ele entendesse o que estava acontecendo aqui, nesse momento com Josué. E eu falei: Biel, agora é o momento de você ser forte. Se você for forte, filho, e corajoso, a palavra que Deus tem para a sua vida é que Ele vai estar com você aonde quer que você estiver. Ele vai estar com você aqui no hospital, Ele vai estar com você na sala de cirurgia, e Ele vai estar com você o tempo todo. E aonde Deus está, filho, o milagre acontece. E Ele está com você, e Ele está conosco. E foi essa, queridos, a palavra que, por um determinado momento, foi acompanhando a minha história e a história do Gabriel. Seja forte e corajoso. E Deus revestiu esse menino com uma força e com uma coragem que eu só sei e só entendo porque eu creio no Deus que eu sirvo. Porque uma pessoa que não tem esse entendimento, ela não entende. Uma situação tão difícil, um garoto tão novo, com tanta força, com tanta coragem, para enfrentar toda essa situação. E aí, nós já estávamos com o diagnóstico de câncer. Danilo, meu filho mais velho, ele falou: pai, vamos marcar uma consulta em um hospital que seja referência para a gente saber o que está acontecendo com o Gabrielzinho. E nós marcamos uma consulta no AC Camargo. Chegando lá, nós fomos atendidos por um médico super gente boa, Dr. Nevi. E ele começou a ser usado por Deus para, no meio daquela turbulência toda, nos dar uma boa notícia. Ele viu os exames, viu a cirurgia, falou que tinha sido um sucesso a cirurgia do Gabriel. E eu me lembro que ele disse bem assim, ele falou: olha, no meio dessa má notícia, a boa notícia que eu posso dar para vocês é que o Gabriel vai ficar bem. Não tem metástase, a cirurgia foi muito bem feita, e existem hospitais de referência para o tratamento do Gabriel. E ele disse: olha, com essa documentação aqui, vocês entrando pelo SUS, ou ele vai para o GRAAC, ou ele vem para cá, para o AC Camargo, ou ele vai para o Tuca. E ele disse: se o Gabriel for para o Tuca, ele vai estar sendo acolhido pela
por uma equipe que é referência mundial no tratamento do Gabriel. E ele falou assim para o Gabriel: Gabriel, você quer casar, Gabriel? Gabriel, né? Quero, né? Ele falou: você vai casar. Vai ficar tudo bem, Gabriel. Vai dar tudo certo. E eu voltei com aquela palavra no meu coração, e eu já fui tomando posse daquilo. E voltamos para casa. E começamos o tratamento. Mas, irmãos, esse tratamento, ele mexe muito com o emocional da gente. Essa doença mexe muito com o emocional da gente. E o medo foi tomando conta do meu coração. A angústia, o medo de perder o meu filho. Porque ali naquele lugar é um ambiente onde a gente vê muitos milagres acontecendo, mas a gente também vê muita coisa triste. Muita coisa triste. E por mais que eu soubesse que Deus estava no controle, a minha limitação humana, ela me fazia às vezes vacilar, e o medo, ele tomava conta do meu coração. E eu, vendo tudo aquilo, eu sentia um sentimento de dor, um sentimento de aflição, e o medo foi tomando conta de mim. Mas Deus nunca me abandonou, queridos. Deus nunca me abandonou. Ele começou a me chamar para acordar nas madrugadas. E Ele movia o meu coração para que todos os dias, às 3 horas da manhã, eu pudesse buscar a face do Senhor. E foi assim durante 12 meses da minha vida. 3 horas da manhã. Chegou um momento, queridos, que o relógio não precisava nem despertar. Porque 3 horas da manhã eu acordava. Eu me levantava, eu ia para a sala e eu começava a orar. Comecei também um propósito de jejum e de oração nesta palavra que eu vou compartilhar com vocês agora. Porque Deus também trouxe essa palavra ao meu coração. Talvez muitos de vocês não saibam, mas eu sou filho dessa casa. Eu nasci junto com essa igreja. E quando eu tive a oportunidade de algumas quintas-feiras, para a misericórdia do povo que estava aqui, o pastor me dava oportunidade para pregar. E eu me lembro de um texto que eu preguei uma certa vez, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. E eu me lembro de toda a ministração, eu esqueci de tudo, mas Deus me fez lembrar de uma frase, onde eu compartilhei com a igreja e disse: há enfermidades que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O Senhor trouxe essa palavra, mediante tantas coisas que eu, com certeza, foi ministrado naquele dia. E o Senhor me trouxe esse texto. E aí eu comecei, queridos, nas madrugadas, buscar ao Senhor, nesse texto, que eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, e que eu vou compartilhar com vocês agora. Amém? Vocês não precisam abrir a Bíblia, não. Só acompanhem aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá.
E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, oração de Josafá: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os moabitas e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há forças perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jazael disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estais de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, essa foi a minha oração por 12 meses. 12 meses. Sem falhar um dia. Nas madrugadas, de manhã, de tarde, de noite. Oração e jejum. De segunda a sexta eu fazia jejum. No sábado e no domingo eu comia alguma coisa para poder fortalecer, porque na semana eu só ficava no arroz, no feijão e no ovo. Porque eu fiz um jejum de carne, porque eu gosto muito de carne. Agora está difícil, né, irmãos? O preço da carne. Mas eu gosto muito de carne. E Deus foi agindo, irmãos. Mas eu quero dizer aqui para vocês, nesse texto, o sentimento de medo. Todos nós, irmãos, quando nos deparamos com a má notícia, a primeira sensação que vem sobre nós é o medo, não é? E o medo, muitas vezes, ele pode nos paralisar. Mas a palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Porque quando eu e você estivermos em meio a lutas, em situações que na nossa limitação humana nós não conseguimos enfrentar, assim como foi com Josafá. Josafá foi acometido pela má notícia de que um grande exército vinha contra o seu reino, e que ele sabia que eles não tinham como enfrentar aquele exército, mas ele sabia o Deus que ele servia, e ele teve medo, e o medo é normal. Muitas vezes o medo ele pode nos paralisar,
ou o medo pode nos mostrar a nossa limitação, nos faz reconhecer o quão nós somos necessitados do socorro de Deus, e Ele nos faz ser prudentes. E Ele nos aproxima mais de Deus. As situações, queridos, que elas podem se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, mas elas podem acontecer por um único propósito, para que você se aproxime mais de Deus. E foi assim. Eu sempre busquei ter uma intimidade com o Senhor, mas nesses 14 meses, queridos, eu nunca tive um relacionamento tão profundo com Deus como eu tive nesses 14 meses. A situação do Gabriel, ela me aproximou ainda mais de Deus. E à medida que você se aproxima de Deus, é à medida que você o conhece, e é à medida que Ele se manifesta em seu favor sobre a tua vida. E hoje eu sei que ainda tem muitas coisas para melhorar em mim, mas eu sei que esse tempo me fez estar muito mais próximos de Deus. E muitas coisas, ainda que muitos não vejam ou não entendam, mas eu sinto no meu espírito que Deus mudou muita coisa dentro de mim. A maneira de enxergar algumas coisas a respeito do amor, a respeito do perdão, ao respeito de recomeçar, ao respeito de não perder tempo com coisas que não vão edificar, que não vão agregar nada em nossas vidas. Vivemos um tempo, irmãos, onde as brigas, as desavenças, elas têm tomado conta da nossa geração. E nós precisamos entender, queridos, que a vida ela passa muito rápido. Hoje nós estamos bem, alegres, celebrando, e de repente à noite vem a má notícia. E nós muitas vezes estamos vivendo como se as coisas não fossem acontecer, como se não fosse houver um amanhã. E perdemos tempo com tantas coisas, com brigas desnecessárias, com conflitos nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, brigas com filhos, com pais, de pais com filhos, marido com esposa, esposa com marido. Brigamos no trabalho, brigamos com o vizinho, falamos mal das pessoas, onde nós poderíamos estar aproveitando esse tempo precioso que Deus nos dá, porque a cada manhã que nós acordamos, nós levantamos, nós precisamos entender que Deus nos deu fôlego de vida para que nós possamos fazer a diferença na vida de alguém, para que se cumpra o propósito do Senhor nas nossas vidas. E nós perdendo tempo com tantas coisas fúteis, que nós possamos, queridos, entender que Jesus está voltando, que Ele está às portas, que nós precisamos buscar a presença desse Deus, porque quando, querido, nós estamos na presença desse Deus e nós conhecemos a Tua palavra, Ele na Tua infinita graça, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Ele vai derramando sobre nós as Suas bênçãos. Ele vai cuidando, Ele vai suprindo, Ele vai transformando, Ele vai restaurando, Ele vai transformando. E se você era uma pessoa que falava mal, quando você começa a conhecer a Deus, você não fala mais mal. Se você era um cara iracundo, um cara briguento, um cara que não levava desaforo para casa, você começa a ter um coração manso. Se você, no meio de uma luta, de uma dificuldade, de uma situação em que você, na sua limitação humana, não pode fazer, o Senhor se levanta a teu favor, e Ele vai à frente, quebrando as muralhas, limpando os caminhos, e cumprindo as tuas promessas, porque Deus, Ele é um Deus de promessa,
e Ele tem prazer em nos abençoar. Então eu gostaria que você que está aqui nessa manhã, você que já conhece o Senhor, e que por algum motivo você saiu da presença dEle, nós não estamos aqui para te julgar, não estamos aqui para isso. Que você possa voltar, porque ainda há tempo. O Senhor tem muitas coisas para fazer através da sua vida, no seu trabalho, na tua casa, na tua família, no meio dos teus amigos. E se porventura aqui nessa manhã há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso. Eu não estou dizendo para você fazer isso pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O que eu e você precisamos entender é que o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único filho naquela cruz para morrer por minha vida e pela tua vida. E quem aqui, irmão, sendo pai, entregaria o seu filho para morrer por qualquer um de nós? Eu já ouvi muitas vezes isso, alguns pregadores falando: eu não entregaria o meu filho. E eu também não entregaria o meu. Mas com Deus é diferente. O amor dele é um amor de tal maneira que Ele entregou o seu bem mais precioso para estar aqui na terra, viver como homem, sendo 100% homem e 100% Deus, para padecer todo aquele sofrimento. Ele foi julgado injustamente, Ele foi espancado, Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele sofreu todo tipo de escárnio, mas Ele não recuou. Ele cumpriu o seu propósito de morte, e morte de cruz. E por isso hoje nós estamos aqui, livres para adorar ao Senhor, livres para viver uma vida com o Senhor. E eu posso te garantir, irmãos, te garantir, sem medo de errar, porque com Deus não há perda, com Deus só há ganho. E eu posso te garantir que a partir do momento que você reconhecer esse Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, você vai continuar tendo lutas. As lutas não vão diminuir, mas você vai ter um Deus que é poderoso para mudar a sua vida, para te levantar quando você estiver caído, para suprir a tua necessidade na tua casa, para restaurar o teu casamento, para restaurar a tua comunhão, para fazer aquilo que você na sua limitação humana não pode fazer. Esse Deus vai estar com você em todo o tempo, porque essas são as promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida e para todos naqueles que creem no Senhor. Louvado seja Deus. E o tratamento foi seguindo, irmãos: jejum, oração, buscando ao Senhor dia, tarde, noite, de madrugada, e o Senhor agindo na vida do Gabriel. Começamos a radioterapia, um começo difícil, mas o Senhor enviando os seus anjos, o Senhor enviando os seus anjos. E eu creio, queridos, de verdade, que quando o Senhor fala que vai enviar os seus anjos, Ele prepara pessoas aqui na terra para serem anjos nas nossas vidas. E eu conheci alguns anjos. Eu vou falar o nome de alguns, porque eu preciso honrá-los aqui nessa manhã. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos dar honra a quem merece honra. Tudo primeiramente por Deus, a Ele todas as coisas. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês para encerrar, para não me alongar. O valor de ter amigos à sua volta no momento de dificuldade. E Deus me deu a graça de ter alguns bons amigos. Eu sou abençoado. Eu me lembro que naquele dia, naquela situação difícil, quando o Gabriel ia operar, quando eu saí lá fora, eu fui surpreendido pela presença de alguns bons amigos.
Pastor Cláudio Vieira, Juninho, Rebeca, um amigo muito especial que eu tenho, o Adson. Eles estavam lá, queridos. Anjos do Senhor, trazendo refrigério, só estando do nosso lado, não falando nada, mas ali compartilhando da nossa dor. E aí eu quero dar um conselho para você, irmão. Quando você tiver a oportunidade de estar do lado de alguém que estiver passando por uma dificuldade, não abra mão de fazer isso. Esteja do lado. E hoje está tão fácil, irmãos, a gente estar próximo das pessoas, porque a gente nem precisa estar lá, por causa desse negócio de pandemia. Uma simples mensagem. Você pode ter certeza, e eu falo por conhecimento de causa, uma simples mensagem faz toda a diferença. Eles estavam lá comigo, me apoiando, mostrando que eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho. Estava com a minha família, estava com a minha esposa, com meus filhos. Pai sempre presente, o mais importante de todos. Mas os meus amigos estavam lá. Meus bons amigos. Muito obrigado. Pastor Juninho, gratidão. Pastor Cláudio Vieira. E os outros amigos, que em meio à caminhada, sempre estavam ali, mandando uma mensagem. Pastor Natan estava lá também. Esse foi um amigo que Deus me deu que... Você é doido. Esse é bênção demais, amo demais a vida dele. E eles estavam lá, cuidando. E os outros amigos, momento de pandemia, não dava para estar próximo, mas mensagens, trazendo uma palavra de ânimo, dando forças para a gente, orando. Muito obrigado, gente, por todos vocês que oraram, pela vida do Gabriel, pela minha casa, pela minha família. Gratidão ao corpo de intercessão daqui da Aliança. Gratidão ao corpo de intercessão dos amigos da Jane. Da Judite. Todos que oraram por nós. Eu sei que foram muitas pessoas. Eu sei que foram muitas pessoas. E eu creio que essa vitória, ela só se deu, primeiro, porque era a vontade de Deus. Em segundo, pelo poder e a força da oração de vocês. Porque a oração, ela transforma. A oração, ela muda situações. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa é a palavra de Deus. E os meus amigos cuidando, e as coisas acontecendo. E as coisas acontecendo. E começamos o tratamento, pandemia. E esse tratamento é um tratamento perigoso, porque à medida que você vai fazendo, a imunidade abaixa. E você fica exposto a todo tipo de situação, vírus, bactérias. Mas Deus cuidou todo o tempo do Gabriel. Todo o tempo. A radioterapia que ele fez, a doutora disse que era o grau mais forte que o corpo poderia suportar. No começo foi difícil. Passou mal em alguns momentos. Mas Deus enviando os seus anjos. Preparando pessoas com coração bondoso. Fazendo com amor aquilo que foram preparados para fazer. E aí eu louvo a Deus pela vida dos médicos, do Tuca. De todo o corpo de funcionários, eu tenho um amor e uma gratidão muito grande pela vida deles. Hoje o William está aqui representando aquela turma bacana. Gratidão, William. Vocês são fantásticos. Eu dizia lá para as meninas que vocês são anjos de Deus, aqui na terra. Porque a forma com que vocês tratam aquelas crianças, vocês são especiais.
foram escolhidos a dedo por Deus para estarem ali. Eu tenho certeza que Deus se alegra muito com a vida de vocês, pelo trabalho lindo que vocês fazem ali. E Deus intervindo, quando alguma coisa estava dando errado, as mãos de Deus vinham e falavam, não, peraí, nós vamos acertar esse caminho. E o Gabriel foi fazendo tratamento, e Deus foi guardando ele. Tanta gente pegando esse vírus maldito, Covid. O Covid entrou dentro da minha casa 2 vezes, através da vida da Andréia. E Deus cuidou dela, e cuidou do Gabriel, para que aquela enfermidade não chegasse até ele. Bom de Deus, queridos. O amor de Deus guardando a vida do nosso Gabriel. E ele ali, forte, corajoso, enfrentando aquele tratamento pesado. Partimos para a quimioterapia. Agora ele estava sendo... o tratamento dele era através de uma agulha que era aplicada num aparelho chamado Porticart, que fica dentro do peito. E aquilo doía demais, né, Biel? Para ficar colocando aquilo. E eu falava, Biel, e aí dele? Tá tudo certo, pai? Tá tudo bem? E não estava bem. Dor. A quimioterapia, ela judia muito o organismo, né? E o engraçado, irmãos, é que quando o Gabriel fez a primeira radioquimioterapia no convênio, quando nós chegamos em casa, o Gabriel passou muito mal, muito mal. E eu falei, Deus, o Gabriel não vai suportar. Ele não vai aguentar, Senhor. E quando nós chegamos lá, que ele foi começar a fazer a quimioterapia, eu me lembrei daquela primeira sessão que ele fez no convênio, e aí veio de novo aquela aflição, aquele medo. Mas quanto mais eu sentia medo, queridos, mais eu buscava a presença de Deus, porque eu sabia que o poder dele se aperfeiçoava na minha fraqueza. E à medida que eu reconhecia diante de Deus o meu medo, a minha fraqueza, o Senhor se manifestava em nosso favor. Eu me lembro de um dia que eu estava tão angustiado, que eu peguei o carro, saí para a rua, tinha que ir no mercado, falei, André, estou indo no mercado. E mais uma vez eu fiz uma oração a Deus, e eu rasguei meu coração diante dele. Falei, Deus, eu estou com muito medo. Meu coração está cheio de angústia, Senhor. Intercede pela vida do Gabriel. Senhor, eu fui ousado, queridos. Falei, Deus, o Senhor não é um Deus que dá um presente e depois o Senhor toma. O Gabriel foi um presente que o Senhor me deu. Eu não acredito, Senhor, que o Senhor me deu ele de uma maneira tão especial para eu perder ele dessa forma. Me ajuda, Deus. Toma conta do Gabriel. Guarda ele, ajuda ele a passar por essa enfermidade. Cura ele, Senhor. Eu não estou pronto, Senhor, para perder o meu filho. Eu não estou pronto. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor sonda os nossos corações. Eu não estou aqui, Senhor, para dizer o que o Senhor tem que fazer. Eu só sou um filho pedindo para o Pai socorro. Para socorrer um filho amado que o Senhor me deu. Socorre ele, Deus. Guarda ele. Livra ele, Deus. Nos dá a vitória. Eu chorei muito dentro daquele carro. E quando eu cheguei dentro daquele estacionamento do mercado, eu enxuguei as lágrimas, entrei. E olha o que Deus faz. Eu não sei vocês, mas eu nunca entrei num mercado onde de repente aquelas pessoas que anunciam as promoções, elas param para falar algo de Deus. Eu, pelo menos, eu nunca tinha vivido essa experiência. Entrei dentro do mercado, comecei a fazer a compra, e a moça estava anunciando algumas coisas, e ela disse desse jeito, irmãos, desse jeito. Ela falou, eu preciso falar algo da parte de Deus para alguém aqui. Eu preciso falar. Meu irmão, Deus manda te dizer
que Ele ouviu o teu clamor. Ele ouviu o teu coração. E que Ele está cuidando de tudo. E que vai ficar tudo bem. Confie nele. Porque Ele está cuidando de tudo. Irmãos, eu parei o carrinho. E eu comecei a chorar. E as pessoas que estavam do meu lado não estavam entendendo nada. Porque eu comecei a chorar. Porque eu criei, irmãos, que Deus estava falando comigo. Que era uma resposta de Deus para aquela oração. Eu creio que eu tive uma experiência fantástica com o Senhor naquele dia. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, que nós não precisamos ter reservas para falar com Deus. Eu nunca murmurei contra Deus de nada que aconteceu na minha vida. Muito era pelo temor de ferir o coração de Deus. Eu nunca murmurei, eu nunca questionei a Deus. Mas eu aprendi que nós podemos sim chegarmos diante de nosso Pai como filhos e buscar nele o socorro e pedirmos aquilo que nós necessitamos, porque a própria palavra de Deus diz que nós não recebemos porque nós não pedimos. Logo, se nós pedirmos, Ele é fiel para nos abençoar e para ouvir segundo a sua vontade. Partimos para o final, queridos. E o Gabriel começa a fazer a quimioterapia. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Gabriel não sentiu mal uma única vez. Os médicos falavam: Gabriel, você não está tendo náusea, Gabriel? Não. Você não está sentindo nada, Gabriel? Não. Quantas vezes eu cheguei no William, falava: William, acabou a quimioterapia do Gabriel. O doutor falou para ele tomar esse remédio, mas ele não está sentindo nada. O William falava: não está sentindo nada? Não toma. Toma se sentir. Voltávamos para a segunda fase, porque cada quimioterapia dele eram 4 blocos 4 doses que ele tinha que tomar para cada bloco. E foram 6 blocos, 6 meses de quimioterapia. E ele não sentia nada. E ele passando por aquilo. Alguns, no processo, tendo que fazer transfusão de sangue, plaquetas. E o Gabriel passando ileso, sem sentir nada. Mãos de Deus, queridos. Favor de Deus. Terminamos o tratamento. E as notícias que a gente tinha era: está tudo bem com o Gabriel. O Gabriel está curado. O Gabriel não tem enfermidade, Pai. Não tem nada no corpo do Gabriel, Pai. Toda a glória a ti, Jesus. Aplausos para o Senhor. E a cada consulta que a gente ia, eu falava: Deus, nós estamos indo para lá. Nos permita que a gente possa voltar com boas notícias, Senhor. Que eu e o Gabriel possamos voltar nos alegrando no Senhor com boas notícias. E nós íamos ver sempre boas notícias. Está tudo bem com o Gabriel. Passados alguns dias, uma das últimas consultas que a gente teve, aquele médico que foi o primeiro que nós passamos, lá no AC Camargo, era o médico que estava trabalhando agora no Tuca. Quando ele nos viu: e aí, doutor Nevi, lembra de nós? Ele olhou, ele falou: tá demais, tira a máscara. Gabriel, lembro de vocês. Terminou, porque conversando com o William, eles fazem reuniões, né, para falar da situação de cada criança que está tratando lá. E com certeza ele não acompanhou o Gabriel, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo com o Gabriel. E numa das consultas nós
fomos atendidos por ele, uma das últimas. E ele estava com uma garota que ela é residente, e ele começou a contar para a menina, para a médica, o que aconteceu com o Gabriel. Falou: olha, lá atrás, eles passaram numa consulta comigo quando eu ainda estava lá no AC Camargo. E eu disse para o Gabriel que ele ia ficar bem. E ele está aqui hoje, dá uma olhada como ele está. E eu falei para ele, doutor Nevi, daquele dia que eu passei com o Senhor, até agora, eu não consegui dormir uma só noite tranquila. Não tive, nesses 14 meses, uma noite de sono tranquila. Ele disse: Marcelo, me chamou pelo nome, porque lá eles têm costume de chamar pai, mãe, eles não nos chamam pelo nome, até porque é um fluxo muito grande, não dá para saber o nome de todo mundo. Mas aquele dia ele falou meu nome, ele falou: Marcelo, pois a partir de agora você pode dormir tranquilo, porque o Gabriel vai ter uma vida normal. Deu tudo certo. O Gabriel, durante o seu tratamento, ele não teve nenhuma perda. Deu tudo certo com ele. O Gabriel vai ter uma vida normal. Isso é tudo que a gente quer ouvir, irmãos. No meio de uma situação, no meio de uma guerra, no meio de uma má notícia como essa, hoje nós estamos aqui celebrando a vida do Gabriel. Nada do que eu disser aqui, nada do que eu falar, vai poder expressar a minha gratidão ao meu Deus por tudo que Ele fez. Eu tão falho, errando tanto, cometendo erros após erros, dia após dia. Mas o Senhor olhou para a minha casa. O Senhor olhou para a minha vida. O Senhor olhou para a minha família. O Senhor olhou para a vida do Gabriel. E nos concedeu essa tão grande graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de mim, Deus. Obrigado, Senhor, por cada madrugada, onde todos estavam dormindo. Eu estava ali, tendo o privilégio, ó Deus, mesmo em meio àquela luta, medo, temor. Mas eu sei, ó Deus, que mesmo em meio às guerras, se nós escolhermos estar com o Senhor, tudo vai valer a pena. Valeu a pena, Senhor. Chorar, Senhor, diante dos teus pés naquelas madrugadas, buscando em Ti socorro, onde só no Senhor, ó Deus, poderia conseguir favor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Não há nada que possa resistir ao Teu poder. Não há nada que possa resistir ao Teu amor. Tu és o mesmo ontem. Tu és o mesmo hoje. Tu és o mesmo para sempre. Nada, Senhor, nada que eu fizer, Deus, vai pagar o que o Senhor fez por mim naquela cruz e pela vida do meu filho, do nosso filho, que ele é teu, mas o Senhor confiou ele em minhas mãos para cuidar dele aqui na terra. E o meu compromisso contigo, Senhor, é continuar cuidando dele com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Enquanto eu tiver fôlego de vida, Deus, mostrar a ele o quão é maravilhoso te servir, o quão é maravilhoso estar na tua presença, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da vida do Gabriel, que através do testemunho dele, Senhor, vidas serão transformadas,
vidas serão alcançadas, vidas serão renovadas, encorajadas, para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. O louvor, se quiser subir, estamos encerrando. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Melhor é estar no caminho de Deus, na presença do Senhor. Eu poderia dizer tantas coisas aqui, mas eu não sei o louvor que eles vão cantar. Falei para o Davi, deixa Deus usar a vida de vocês. Mas enquanto eles tocam esse louvor, eu queria te fazer um pedido. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade. Talvez você entrou aqui com alguma situação que precisa ser resolvida na tua casa, na tua família. Uma restituição no teu casamento. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você acha que não tem mais jeito para você. As coisas não acontecem. As coisas não rompem. Eu queria te dizer que existe não um Deus, porque quando nós falamos um Deus, nós estamos abrindo margem para acreditar que existem outros deuses, e não há. É o Deus. Eu quero dizer para vocês que existe o Deus, que Ele é poderoso para mudar essa situação, para mudar a tua vida, para restaurar, para transformar, para curar, para salvar, para libertar, porque nada é impossível a Deus. Ele é o Deus que com o poder da tua voz criou os céus e a terra. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que tem todo o poder. Não há quem possa resistir ao nome de Jesus. Eu queria te convidar a refletir um pouco a respeito da tua vida. E que você, nesse momento, pudesse entregar diante de Deus a tua necessidade, crendo que Ele tem poder para mudar. Que Ele tem poder, queridos. E que Ele tem prazer em nos abençoar. Comece a falar com Deus enquanto os meninos tocam essa canção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o Gabriel. Se vocês... Obrigado, Jesus. Se vocês... Eu sei que vocês creem no poder de Deus. Mas se vocês estão precisando de uma motivação, querendo ver um milagre, aqui está um milagre. Gabriel é um milagre. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, filho. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Te dê paz, saúde. Que você cresça em conhecimento e graça do Senhor. E se prepara, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Não desista dele. E aonde você for, onde você tiver oportunidade, que você possa testemunhar o amor de Deus sobre a tua vida. Os meninos vão cantar uma canção agora.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai lá, filho. Escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escuta. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Eu confio em ti. Pegue suas mãos e vamos dizer isso juntos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas creio. mãos. Creio
és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Deus. Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os teus molhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor, por todo o teu amor. Obrigado, ó Deus, por nesses 14 meses, ó Deus, estar conosco, Deus. Obrigado, ó Deus, porque todas as tuas promessas se cumpriram, ó Deus, na minha vida, na minha casa, na minha família. Nesta manhã, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por todo o teu amor. Mas eu queria, Senhor, te apresentar, ó Deus, tantas vidas, Senhor. Gostaria de apresentar, Senhor, todas as vidas, ó Deus, que estão se tratando, ó Deus, no AC Camargo, no GRAAC, no Tuca, Senhor, no Hospital Paulistano. Pai, tantas vidas, Senhor, têm sido colocadas diante do teu altar. Visita, Senhor, aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, homens, mulheres, crianças, idosos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, nos evangelhos, que quando o Senhor desceu do Sermão dos Montes, havia uma multidão ali, ó Deus, e o Senhor curou a todos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor curou todos, não foram alguns, foram todos. E nós queremos, Senhor, que tu continuas sendo o mesmo. Então, ó Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, esses hospitais, Deus. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a vida dos médicos. Derrama sobre eles, ó Deus, uma graça especial. Capacita-os, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, abençoa, Senhor, cada quimioterapia, cada radioterapia, cada tratamento, Senhor. Livra-os, ó Deus, de todo o mal. Acampa os seus anjos, Senhor, ao redor, guardando a saída e a entrada. Derrama da tua graça, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Porque o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é conhecido por vários nomes: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Yavé, o Senhor dos senhores, o Deus das batalhas, o médico dos médicos. Mas o que eu mais amo, Senhor, é o Deus Emanuel. Tu és Emanuel, Senhor. Tu és Emanuel, tu és Deus conosco. As tuas promessas são de que o Senhor nunca nos abandonará, que o Senhor estará conosco até a consumação de todas as coisas. Fica conosco, Pai. Perdoa as nossas falhas quando nós errarmos, Senhor, quando nós transgredirmos. Perdoa, Senhor, as nossas limitações. Mas fica conosco, Deus. Guarda-nos, Senhor. Visita cada vida presente aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, vir de encontro às suas necessidades. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um aqui, Senhor. Suas lutas. Visita-os, ó Deus, para que eles possam, Senhor, estar, Senhor, testemunhando as tuas maravilhas. Não, Senhor, apenas pelo que o Senhor faz, mas principalmente pelo que o Senhor é. Deus digno de toda adoração.
digno de Deus, digno de toda a nossa gratidão. Que o Senhor possa, Senhor, alcançá-los. Que o Senhor possa visitar as suas casas. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, pelos canais de transmissão. Que o amor de Deus possa os alcançar. E que vocês possam crer que nós servimos um Deus que não muda, que continua sendo o mesmo e que tem prazer para nos abençoar. A Ti seja toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplaudam o Senhor, queridos.